A vida, meus amigos, é uma tapeçaria tecida com fios de promessas e traições. E a pior traição de todas, a que arde mais fundo na alma, é aquela cometida por quem se deita ao seu lado, por quem compartilha o seu polego, os seus sonhos, os seus segredos mais íntimos. Há anos, eu vivia um pesadelo silencioso, um tormento velado que corroía minha alma, mas a escuridão da noite não poderia esconder a verdade para sempre. E quando ela veio à tona, não foi apenas com a dor lancinante da perda, da desilusão, da aniquilação de tudo que eu acreditava, mas com a fúria avassaladora da retaliação. A vingança, para ser perfeita, precisa ser servida lentamente, gota a gota, saboreada em cada amargo gole, em cada fragmento da ruína do inimigo. E eu, meus amigos, preparei o banquete. Um banquete frio, meticulosamente planejado, onde cada prato era um pedaço da minha dor transformado em veneno, e cada brinde, um grito silencioso de triunfo. Eles me subestimaram, me consideraram um tolo, um marido bobo, cego de amor. Mas o tolo, meus amigos, era eu, por ter acreditado na lealdade de uma serpente que dormia em meu leito, e na amizade de um lobo em pele de cordeiro. Aquele dia, o dia da Assembleia, não seria apenas o fim de um capítulo, mas o início de uma nova era, onde a justiça, em sua forma mais cruel e satisfatória, seria finalmente servida. Minha história com Patrícia começou nos corredores da faculdade, em meio a livros empoeirados e sonhos ambiciosos. Ela era a garota dos meus sonhos, a personificação da elegância e do charme, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente e uma inteligência que me cativava. Nossos anos juntos foram como um conto de fadas, um turbilhão de paixão, cumplicidade e planos para o futuro. Compartilhávamos os mesmos ideais, a mesma sede de vencer, a mesma visão de um mundo onde o trabalho duro e a dedicação seriam recompensados. Nos casamos em uma cerimônia simples, mas cheia de amor, e juramos um ao outro lealdade eterna, em um pacto que eu, em minha ingenuidade, acreditava ser inquebrável. Logo após a faculdade, decidimos unir nossas forças e nossos sonhos, montando nossa própria empresa de consultoria. Eu, com minha visão estratégica e minha capacidade de liderança, e Patrícia, com sua habilidade em comunicação e sua perspicácia para os negócios, formávamos uma dupla imbatível. Nossos primeiros anos foram de muito trabalho e sacrifício. Noites em claro, fins de semana dedicados a projetos, cada centavo reinvestido no negócio. Mas o esforço valeu a pena. Em pouco tempo, nossa empresa, a Apex Consultoria, começou a prosperar, conquistando clientes importantes e se destacando no mercado. O sucesso era o fruto do nosso trabalho árduo, da nossa dedicação e, acima de tudo, da nossa parceria. Tínhamos uma vida perfeita, ou pelo menos era o que eu pensava, um castelo construído sobre alicerces que eu acreditava serem sólidos como rocha. O tempo passou, e a Apex Consultoria se tornou um império. Nossos escritórios se expandiram, nossa equipe cresceu, e o dinheiro jorrava, transformando nossos sonhos mais ousados em realidade. Patrícia, com sua inteligência e sua capacidade de adaptação, tornou-se a vice-presidente da empresa, minha parceira em todos os sentidos, minha confidente, minha alma gêmea. Nossa rotina era intensa, e passávamos mais tempo no escritório do que em casa, imersos em reuniões, viagens de negócios e projetos ambiciosos. Eu, em minha cegueira, via isso como um sinal de nosso comprometimento, de nossa paixão pelo trabalho, de nossa busca incessante pela excelência. Mal sabia eu que, por trás da fachada de sucesso e parceria, uma teia de mentiras e traições estava sendo tecida, uma teia que, um dia, me sufocaria e roubaria tudo o que eu tinha, não apenas o meu amor, mas a minha dignidade, a minha fortuna, a minha própria vida. A entrada de Daniel em nossas vidas seria o catalisador dessa ruína, o veneno que corromperia a pureza de nossa história e transformaria meu conto de fadas em um pesadelo de proporções épicas. Foi nesse ambiente de trabalho intenso e de sucesso crescente que um novo sócio, Daniel, entrou em nossas vidas. Ele era um amigo de infância de Patrícia, um empreendedor nato, com uma mente afiada e um carisma inegável. Patrícia o apresentou como um gênio dos negócios, alguém que traria uma nova perspectiva e impulsionaria a Apex Consultoria a patamares ainda mais elevados. Eu, sempre aberto a novas ideias e confiando plenamente no julgamento de Patrícia, o acolhi de braços abertos. Daniel rapidamente se integrou à equipe,
e com sua visão arrojada e sua capacidade de identificar novas oportunidades, a empresa cresceu ainda mais rápido, expandindo para novos mercados e conquistando clientes de peso. O dinheiro jorrava, e o sucesso parecia não ter limites. A amizade entre Patrícia e Daniel se aprofundou de uma forma que, em minha ingenuidade, eu atribuía à intensidade do trabalho e à paixão compartilhada pelos negócios. Eles almoçavam juntos, viajavam a negócios para fechar grandes contratos, e pareciam ter uma conexão especial, uma sintonia que eu, em minha cegueira, via como um sinal de uma parceria profissional perfeita. Eu os observava, por vezes com um leve ciúme, mas sempre o reprimia, convencido de que era tudo por causa dos negócios. E de fato era. Negócios sujos, que corromperiam minha vida e roubariam tudo que eu tinha, não apenas o meu amor, mas a minha fortuna, a minha dignidade, a minha própria essência. Patrícia e Daniel passavam horas a fio no escritório, supostamente discutindo estratégias e planos de expansão. As reuniões se estendiam pela noite, e as viagens de negócios se tornaram mais frequentes e longas. Eu, no auge da ingenuidade, não via nada de errado. Acreditava em cada palavra de Patrícia, em cada desculpa esfarrapada sobre a necessidade de sacrificar a vida pessoal em prol do crescimento da empresa. Ela era uma atriz de primeira, com um talento inato para a dissimulação. Seus olhos, antes cheios de amor e cumplicidade, agora exibiam uma frieza calculada, um brilho de ambição que eu, em minha cegueira, interpretava como paixão pelo trabalho. Daniel, por sua vez, era o cúmplice perfeito, o lobo em pele de cordeiro que se infiltrava em meu lar, em minha vida, com a permissão de minha própria esposa. A teia de mentiras estava sendo tecida com maestria, e eu, o tolo, estava preso nela, sem perceber que cada fio era uma armadilha, cada nó, um passo em direção à minha ruína. A empresa, que eu havia construído com tanto suor e dedicação, estava se tornando o palco de uma traição de proporções épicas, um cenário onde o amor e a confiança seriam brutalmente assassinados em nome da ganância e da ambição desmedida. Os anos seguintes foram como uma faca de dois gumes, cortando minha vida em duas realidades distintas e dolorosas. Por um lado, nossa empresa, a Apex Consultoria, se tornou um império inquestionável. O nome da empresa ecoava nos corredores do poder, e o dinheiro jorrava em nossas contas, transformando-nos em figuras proeminentes no cenário empresarial. Eu deveria estar feliz, realizado, mas, por outro lado, comecei a me sentir cada vez mais solitário, um estranho em minha própria casa, em minha própria vida. Patrícia, minha esposa, minha parceira, minha alma gêmea, estava cada vez mais distante, mais ausente. As noites em que ela passava fora, supostamente em viagens de negócios com Daniel, tornaram-se a regra, não a exceção. As desculpas se tornaram cada vez mais esfarrapadas, mais inverossímeis, mas eu, em minha cegueira autoimposta, me agarrava a cada uma delas, desesperado para acreditar que tudo estava bem, que nosso amor era inabalável. O amor em seus olhos havia desaparecido, substituído por uma frieza calculada, um brilho de ambição que me gelava a alma. Nossos jantares se tornaram silenciosos, nossas conversas, superficiais. O toque dela, antes tão familiar e reconfortante, agora parecia distante, quase repulsivo. Eu tentava reacender a chama, planejava jantares românticos, viagens a dois, mas Patrícia sempre tinha uma desculpa, um compromisso inadiável com a empresa, com Daniel. Eu me sentia um tolo, um marido bobo, cego de amor, incapaz de enxergar a verdade que estava bem diante dos meus olhos. A cada noite que ela passava fora, um pedaço de mim morria, e a solidão se tornava uma companheira constante, um fardo pesado que eu carregava em silêncio. Eu me questionava se havia algo de errado comigo, se eu não era mais atraente, se eu havia falhado como marido. A insegurança me corroía, e eu me afundava em um poço de dúvidas e incertezas. Patrícia, por sua vez, parecia florescer em sua nova vida, mais bonita, mais confiante, mais distante. Ela falava de Daniel com uma intimidade que me incomodava, mas eu me forçava a acreditar que era apenas uma amizade profissional, uma parceria de sucesso. Mal sabia eu que, por trás da fachada de negócios e parcerias, uma traição de proporções épicas estava se desenrolando, uma traição que não apenas roubaria meu amor, mas também minha fortuna, minha dignidade, minha própria vida. A verdade, porém, não poderia ser escondida para sempre. Ela viria à tona de uma forma brutal, impiedosa,
e me forçaria a confrontar a realidade que eu tanto me recusava a enxergar. E quando ela viesse, não seria apenas com a dor da perda, mas com a fúria da retaliação, uma fúria que eu, em minha ingenuidade, jamais imaginei que possuía. A verdade explodiu em meu rosto na forma de uma foto anônima, um envelope sem remetente que chegou em meu escritório em uma manhã de segunda-feira. A imagem, impressa em papel fotográfico de baixa qualidade, mostrava Patrícia e Daniel em um hotel de luxo, de mãos dadas, sorrindo como um casal apaixonado. O cenário era paradisíaco, uma praia de areias brancas e águas cristalinas, um contraste cruel com a escuridão que se instalava em minha alma. A traição era como um soco no estômago, um golpe brutal que me deixou sem ar. O mundo girou, e eu senti o chão sumir sob meus pés. A dor era física, excruciante, como se meu coração estivesse sendo esmagado por um peso invisível. A mensagem, escrita à mão no verso da foto, era ainda mais cruel: eles estão roubando você, e não apenas o seu amor. A segunda parte da mensagem me congelou, transformando a dor em um calafrio que percorreu minha espinha. Roubando? Como assim? A traição amorosa já era um golpe devastador, mas a ideia de que Patrícia, minha esposa, minha parceira de negócios, estivesse me roubando, era algo que minha mente se recusava a processar. Naquele momento, a ingenuidade que me cegou por tanto tempo se desfez em 1000 pedaços. A frieza nos olhos de Patrícia, suas desculpas esfarrapadas, suas ausências prolongadas, tudo começou a fazer sentido, a se encaixar em um quebra-cabeça macabro. A dor da traição amorosa se misturou com a fúria da traição financeira, e uma determinação gélida tomou conta de mim. Eu não choraria, não me lamentaria. Eu agiria. Eu descobriria a verdade, por mais dolorosa que fosse, e faria com que eles pagassem por cada mentira, por cada centavo desviado, por cada pedaço da minha vida que eles haviam roubado. Minha primeira ação foi contratar um detetive particular, um profissional discreto e eficiente, que me foi recomendado por um amigo de confiança. Eu lhe entreguei a foto e a mensagem, e pedi que ele investigasse Patrícia e Daniel, cada passo, cada movimento, cada transação. Ao mesmo tempo, instalei um sistema de escuta no escritório, em uma sala que Patrícia e Daniel usavam para suas reuniões secretas. Eu precisava de provas, de evidências irrefutáveis que pudessem sustentar minhas acusações. A espera foi agonizante, cada dia uma tortura, cada minuto uma eternidade. Eu mantinha a fachada de marido ingênuo, de empresário ocupado, enquanto por trás dos bastidores, eu tecia minha própria teia, uma teia de justiça e retaliação. Eu os observava, estudava seus movimentos, suas conversas, cada detalhe que pudesse me dar uma pista, uma vantagem. A cada nova informação que o detetive me trazia, a cada gravação que eu ouvia, a raiva crescia, mas também a certeza de que eu estava no caminho certo. A verdade, por mais cruel que fosse, estava vindo à tona, e eu estava pronto para enfrentá-la, e para fazer com que eles enfrentassem as consequências de seus atos. O que eu ouvi nas gravações e o que o detetive me trouxe foi ainda mais cruel do que a foto anônima. Patrícia e Daniel não estavam apenas tendo um caso, eles estavam juntos há anos, e o sucesso da nossa empresa, a Apex Consultoria, era apenas uma fachada para um esquema de desvio de milhões. Eles haviam montado uma rede complexa de empresas de fachada, com contas bancárias em paraísos fiscais, para onde o dinheiro da Apex era sistematicamente desviado. Contratos superfaturados, serviços nunca prestados, notas fiscais frias, cada transação era uma peça em um quebra-cabeça de fraude e ganância. Eu ouvia as vozes deles, as risadas, os planos sórdidos, e cada palavra era uma facada em meu coração. Eles me consideravam um tolo, um marido bobo, cego de amor, fácil de manipular. O plano deles era me falir completamente, me deixar sem nada, e então, com a minha ruína, eles desfrutariam da fortuna que haviam roubado. Patrícia era uma atriz de primeira, uma mestra da dissimulação. Ela fingia ser a esposa dedicada, a parceira leal, enquanto por trás das cortinas, ela planejava minha ruína com uma frieza calculista que me gelava a alma. As conversas que eu ouvia eram repletas de desprezo por mim, de piadas sobre minha ingenuidade, de planos para me afastar da empresa e da minha própria vida. Daniel, o amigo de infância, o sócio de confiança, era o cúmplice perfeito, o mentor por trás de muitos dos esquemas, o homem que se aproveitava da minha confiança para me destruir. A revelação me partiu em 1000 pedaços, mas eu sabia que não poderia chorar, não poderia me lamentar.
A dor era imensa, mas a fúria que me consumia era ainda maior. Eu precisava agir, e agir com inteligência, com precisão, com a mesma frieza que eles haviam demonstrado. Eu continuei a manter a fachada de marido ingênuo, de empresário ocupado, enquanto por trás dos bastidores, eu tecia minha própria teia, uma teia de justiça e retaliação. Deixei-os pensar que o plano deles estava dando certo. Eles continuaram com os desvios, com os jantares secretos, com as mentiras, cada vez mais audaciosos, mais confiantes em sua impunidade. Eu juntei todas as provas, gravações de conversas, documentos forjados, extratos bancários de contas secretas, e-mails comprometedoras. Cada pedaço de evidência era cuidadosamente arquivado, catalogado, pronto para ser usado no momento certo. Eu sabia de tudo, cada detalhe sórdido de sua traição, cada centavo desviado, cada mentira contada. A paciência era minha maior arma, e a espera, meu maior tormento. Mas eu sabia que o banquete da vingança seria servido, e que seria frio, amargo, e inesquecível para aqueles que ousaram me trair. O palco estava montado, os atores estavam em seus lugares, e o ato final estava prestes a começar. A espera foi o período mais excruciante da minha vida. Cada sorriso falso de Patrícia, cada aperto de mão de Daniel, cada elogio vazio que eles me dirigiam, era um lembrete constante da teia de mentiras em que eu estava imerso. Mas eu me mantinha firme, com a paciência de um caçador à espreita, esperando o momento perfeito para dar o bote. Eu continuei a agir como marido e sócio ingênuo, elogiando seus esforços e dedicação à empresa, enquanto por dentro, minha alma fervia em um caldeirão de fúria e determinação. Eu os deixei se afundar ainda mais em sua própria teia de crimes, acumulando mais provas, mais evidências irrefutáveis de sua ganância e crueldade. Cada novo desvio, cada nova empresa de fachada, era um prego a mais no caixão de sua liberdade. O momento que eu tanto esperava finalmente chegou, e a Assembleia de Acionistas. Eles haviam convocado a reunião com o objetivo de me tirar da presidência, alegando incompetência e má gestão. Era o golpe final, o checkmate que eles acreditavam que me deixaria sem nada. Mal sabiam eles que eu havia antecipado cada movimento, cada jogada, e que o tabuleiro estava virado a meu favor. A sala de reuniões estava lotada, com acionistas, advogados e a imprensa, ávida por uma história de poder e intriga. Patrícia e Daniel, com seus sorrisos vitoriosos, sentaram-se à mesa, confiantes em sua vitória iminente. Eles se revezavam em discursos ensaiados, repletos de acusações infundadas contra mim, enquanto eu os observava em silêncio, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Quando chegou a minha vez de falar, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Eu me levantei, e a voz, que eu havia treinado para ser calma e controlada, ecoou pelo ambiente. Eu não gritei, não me desesperei. Apenas expus a verdade, fria e nua, usando as próprias palavras deles contra eles. Comecei com a foto anônima, projetando-a no telão, e apontei para Patrícia e Daniel, que, naquele momento, viram seus sorrisos se desmancharem em pânico. Em seguida, reproduzi as gravações, uma a uma, cada áudio revelando um novo detalhe sórdido de sua traição, de seus planos para me falir, de seu desprezo por mim. A cada nova gravação, a sala se transformava em um pandemônio. Sussurros, exclamações de choque, olhares de incredulidade. Patrícia e Daniel tentavam negar, balbuciar desculpas, mas suas vozes eram abafadas pelo clamor da verdade. Eu apresentei os documentos, os extratos bancários, as provas irrefutáveis dos milhões desviados, das empresas de fachada, de cada centavo que eles haviam roubado. A fúria em seus olhos, a negação, o desespero, eu nunca vou me esquecer daquele momento. A máscara de inocência que eles haviam usado por tanto tempo desmoronou, revelando a face de criminosos, de traidores, de pessoas sem escrúpulos. A vingança, para minha satisfação, estava sendo servida, e era mais doce do que eu jamais imaginei. A sala da Assembleia, antes um palco de poder e intriga, transformou-se em um caos. Gritos, acusações, a imprensa registrando cada detalhe da queda espetacular de Patrícia e Daniel. A polícia, que eu havia acionado previamente, entrou em ação, levando-os algemados sob os olhares atonitos e indignados dos presentes. A empresa, que outrora foi um símbolo de sucesso e prosperidade, tornou-se a cena de uma queda sem precedentes, um lembrete amargo de como a ganância e a traição podem destruir tudo.
Patrícia e Daniel foram presos, acusados de fraude, desvio de dinheiro e formação de quadrilha. Suas contas foram congeladas, os bens foram confiscados, e eles se tornaram pares sociais, figuras desprezadas e odiadas por todos que um dia os admiraram. A notícia se espalhou como um incêndio, e a história de sua traição e queda se tornou um escândalo nacional, um exemplo de como o poder e a ambição podem corromper a alma humana. Para mim, o alívio foi imenso, mas a dor da traição ainda era latente. As cicatrizes daquela época nunca desapareceriam, mas a vingança me deu um novo fôlego, uma nova perspectiva. Eu havia perdido muito, não apenas dinheiro, mas anos de minha vida, de meu amor, de minha confiança. Mas eu havia recuperado minha dignidade, minha honra, e a certeza de que a justiça, por mais lenta que fosse, sempre prevaleceria. Usei o que sobrou da minha fortuna, e o que foi recuperado dos bens de Patrícia e Daniel, para recomeçar. Não foi fácil. A empresa estava em ruínas, a reputação manchada, e a confiança dos clientes e funcionários havia sido abalada. Mas eu me recusei a desistir. Eu havia construído aquele império do zero uma vez, e faria isso novamente, com mais sabedoria, mais cautela, e com a certeza de que nunca mais seria enganado. Reuni minha equipe mais leal, aqueles que permaneceram ao meu lado mesmo nos momentos mais difíceis, e juntos, iniciamos a árdua tarefa de reconstruir a Apex Consultoria. Foi um processo lento e doloroso, mas a cada pequeno passo, a cada novo cliente conquistado, a cada projeto bem-sucedido, eu senti a força de minha resiliência. Eu me tornei um homem mais forte, mais cauteloso, mais sábio. Aprendi a confiar em minha intuição, a observar os sinais, a não me deixar cegar pelo amor ou pela amizade. A vingança, para minha satisfação, foi servida fria, mais fria do que o coração daqueles que me traíram. Mas a verdadeira vitória não estava na queda deles, mas na minha própria capacidade de me reerguer, de transformar a dor em força, a traição em aprendizado. Eu havia perdido um amor, uma fortuna, mas havia ganhado algo muito mais valioso em a mim mesmo, minha dignidade, minha paz de espírito. E essa era a minha maior conquista, o meu verdadeiro triunfo. Os anos que se seguiram foram de intensa reconstrução. A Apex Consultoria, sob minha nova liderança, renasceu das cinzas, mais forte e mais ética do que nunca. Eu implementei rigorosos controles internos, uma política de transparência absoluta e uma cultura empresarial baseada na integridade e no respeito. Meus funcionários, que haviam testemunhado a queda e a ascensão da empresa, tornaram-se meus maiores aliados, trabalhando incansavelmente para restaurar a confiança dos clientes e a reputação da Apex. A cada novo contrato, a cada projeto bem-sucedido, eu sentia a empresa se solidificar, e, com ela, minha própria alma se curar. Eu não buscava mais a fortuna pela fortuna, mas a construção de um legado de honestidade e excelência, algo que Patrícia e Daniel jamais poderiam manchar. Minha vida pessoal também passou por uma profunda transformação. O amor, que um dia me cegou, agora era visto com mais cautela, com mais discernimento. Eu me permiti curar, me reconectar com amigos e familiares que haviam se afastado durante o período de minha cegueira. Encontrei em um novo relacionamento a paz e a cumplicidade que eu tanto buscava, um amor construído sobre a base da confiança e do respeito mútuo. As cicatrizes da traição nunca desapareceriam, mas elas se tornaram lembretes de uma lição aprendida, de uma força interior que eu não sabia que possuía. Eu me tornei um homem mais completo, mais resiliente, mais sábio, capaz de enfrentar qualquer adversidade com a cabeça erguida. Quanto a Patrícia e Daniel, o destino lhes reservou um futuro sombrio. A prisão, para eles, não foi apenas uma punição, mas um espelho cruel de suas próprias almas. Patrícia, a mulher que um dia brilhou com elegância e charme, definhava na solidão da cela, seu rosto marcado pela amargura e pelo arrependimento. Daniel, o empreendedor nato, o carismático, perdeu todo o seu brilho, sua mente afiada corroída pelo remorso e pela desesperança. Eles foram abandonados por todos, seus nomes manchados, suas fortunas confiscadas. A liberdade, quando finalmente veio, não trouxe alívio, mas a dura realidade de uma vida sem propósito, sem dignidade, sem futuro. Eles se tornaram pares sociais, condenados a viver com o peso de seus crimes, com a lembrança constante do império que destruíram e da vida que arruinaram. A vingança, para minha satisfação, foi servida fria, mais fria do que o coração daqueles que me traíram, e o banquete,
que eu havia preparado, foi saboreado em cada amargo gole de sua ruína. A justiça, em sua forma mais implacável, havia sido feita, e a história de minha traição e retaliação se tornou um conto de advertência, um lembrete eterno de que a ganância e a deslealdade sempre cobram seu preço, e que a verdadeira vitória reside na integridade, na resiliência e na capacidade de se reerguer, mesmo após a mais devastadora das quedas. Minha jornada foi um testemunho de que, mesmo nas profundezas da traição, a luz da justiça e da redenção pode brilhar, guiando o caminho para um novo começo, um futuro construído sobre alicerces de verdade e honra.